Lembram disso? Que desespero que foi dar a primeira aula do Arnold online, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando, como é que eu vou falar sentada? Não tinha como falar sentada, né? Fiz esse esquema na minha casa, botei impressora, ali a maleta de ferramentas do meu marido, botei meu computador. Falei, eu preciso ficar em pé, eu preciso falar, eu preciso de gente, né? Eu preciso de gesticular. Então, lá em 2020, a gente iniciando, né, a pandemia no Brasil, e hoje a gente aqui, graças a Deus, depois de 2 anos, juntos, podendo aí compartilhar de novo conhecimento com vocês, num assunto que vai ser, eu tenho certeza, maravilhoso aqui da gente aprender juntos, que é nutrição e longevidade para a mulher atleta, né? Mas antes disso, eu queria começar com algumas histórias inspiradoras para vocês. E a primeira delas é sobre a Joanne Benoît Samuelson, de 64 anos, uma ex-atleta norte-americana, primeira campeã olímpica da maratona nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84. Esta foto é da maratona de Boston desse ano. O recorde pessoal da Joanne na maratona de 2019 é de 3 horas e 5 minutos e 18 segundos. A outra é a Mariuki Oyugeta, de 62 anos, uma japonesa, primeira mulher acima de 60 anos a correr uma maratona sub-3. Em 31 de janeiro deste ano, na Maratona Internacional de Osaka, ela correu para 2 horas, 52 minutos e 13 segundos. Mais umas histórias inspiradoras. A Andrea Owen, 56 anos, campeã da categoria 50 a mais no Campeonato Mundial Spartan de 2018. Foi atlética a vida toda e faz corridas de obstáculos desde os 52 anos de idade. Ela começou aos 52. Ela diz que continua a correr porque é um esporte que toda a família dela pode praticar junto. Eu também amo o desafio com novos obstáculos sendo adicionados. Essa outra inspiração é a Shawn Howard, de 62 anos. Ela é a mulher mais condicionada no CrossFit na categoria 60 a mais. Participa do Open há 7 anos e diz que continuará competindo enquanto se sentir bem e capaz de treinar. A Enarchin Shepard, 84 anos, quem não conhece ela? Fisiculturista, corredora e agora coach. Entrou no mundo do esporte tardiamente, aos 50 anos de idade. Começou devagar e, conforme foi ficando mais forte, começou a participar de competições de fisiculturismo. Ela também gosta de correr 5, 10 e maratonas, chegando a correr mais de 130 quilômetros por semana em períodos competitivos. O mantra pessoal pelo qual ela vive: determinada, dedicada, disciplinada para estar em forma. Compartilha sua paixão pelo fitness, ensinando mulheres idosas a alcançar o seu potencial físico. Mais uma, Madonna Buder, quem é do triatlon conhece. Ela tem hoje 92 anos. É conhecida como a Freira de Ferro. É uma triatleta olímpica sênior e ex-irmã religiosa. Começou no triatlon com 52 anos e tem o atual recorde mundial para a mulher mais velha a terminar um Ironman. Ela obteve aos 82 anos, obteve esse recorde aos 82 anos ao terminar o Subaru Ironman do Canadá em 2012. Já completou cerca de 400 triatlons, incluindo 45 Ironmans, tudo com mais de 50 anos. Ela também abriu 6 faixas etárias para triatlos, começando com 50 a mais. Participou em setembro de 2020 do triatlo The Last Call em Loveland, Colorado, e abriu uma nova categoria no Ironman, o 90 a mais. E no Brasil, a gente tem a Marildes Maciel Mota, a nossa formiga, com 44 anos. Se dedicou durante 26 anos para a Seleção Brasileira de Futebol. Participou de 7 Olimpíadas e 7 Copas do Mundo. Seu estilo de vida é a chave para a longevidade. Descansa bem, come exatamente o que mandam os nutricionistas e é dedicada e determinada com os treinos. Diz que o preconceito a motivou ainda mais, pois mostrou como o esporte é capaz de transformar vidas e fazer de nós seres humanos melhores. Inspiradoras ou não? If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's super, it's going to be the countdown. When we're too good,
there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical or rational or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Somos loucas, não somos? Fazemos coisas que nos chamam de loucas. E acham que a gente não pode fazer por causa da idade, porque a gente é mãe, porque a gente não tem força física, porque a gente tem dificuldades de levantar muitos pesos, como os homens. A gente tem muitas... Dizem, né, que nós temos muitas limitações para sermos quem nós queremos ser. Mas eu acho que esse vídeo mostra que a gente pode ser quem a gente quiser ser. E como nós, mulheres, então, podemos manter essa longevidade no esporte? De tantas mulheres inspiradoras que tiveram aqui, mostrando para a gente que é possível fazer um meio Ironman, fazer um Ironman aos 80 anos, correr uma maratona aos 60, abaixo de 3 horas, ser uma fisiculturista aos 84 anos. Como isso é possível? Primeiro que o Daniel mostrou muito bem para vocês que nós temos um ciclo hormonal instável. E que, diferente dos homens, que têm o ciclo hormonal estável, nós, mulheres, temos mudanças cíclicas nos hormônios ovarianos, usamos, ao longo da vida, algumas, em outras não, anticoncepcionais durante a nossa vida reprodutiva, usamos, quando necessário, ou até mesmo quando não, hormônios exógenos, e temos um pico hormonal muito importante, que é a gravidez, que desregula todo o nosso eixo hormonal e faz com que a gente enfrente muitas alterações metabólicas, fisiológicas, e que nos deixam ali num ciclo durante o mês, né? Que nos deixam, às vezes, meio loucas, né? Aposto que o Daniel nunca teve uma TPM. Nunca, né? Quem aqui tem TPM sabe o quanto é difícil ter uma TPM, né? Quais são os principais componentes, então, da performance física que podem ser afetados por estas flutuações hormonais endógenas do ciclo menstrual? Então, nós temos lá em cima força e potência, coordenação, a nossa capacidade cardiovascular, frequência cardíaca, volume de ejeção, pressão arterial, a nossa capacidade anaeróbia e aeróbia, a nossa função cerebral, humor, motivação, cognição, o nosso sistema muscular. Então, nós estamos muito mais propensas a lesões, frouxidão ligamentar, dor nas costas, alterações motor-sensoriais, percepção sensorial, alterações metabólicas na temperatura corporal, termorregulação, disponibilidade de substratos energéticos que são diferentes no ciclo menstrual, sistema respiratório. Então, tudo isso que ocorre durante o nosso ciclo menstrual pode afetar a nossa performance física. Então, o simples fato de ser mulher e termos um ciclo hormonal instável faz com que a gente tenha idas e vindas da nossa performance esportiva. E isso é comum, isso é normal, isso é esperado. Como nós temos essas variações hormonais ao longo da nossa vida, espera-se que a gente tenha up and downs, e tudo bem. Como organizar isso, então, na vida dessa paciente? O processo de envelhecimento tem um papel muito importante, na verdade, os hormônios têm um papel muito importante nesse processo de envelhecimento, porque nós chegamos, a única certeza que nós temos é que nós vamos chegar em um determinado momento da vida com pausas hormonais, que é a menopausa. E não é só no sistema ovariano que a gente vai ter alterações hormonais. A gente começa a ter inúmeras alterações hormonais a partir do momento que a gente nasce, né? Esse processo de envelhecimento que se acentua a partir dos 40, 50 anos, gera inúmeras pausas ao longo da nossa vida. A ideia das alterações hormonais estarem envolvidas com o processo de envelhecimento é somente uma ideia. A gente tem ainda as alterações intracelulares,
a gente tem alterações da senescência celular, a disfunção mitocondrial, a desregulação na sensibilidade aos nutrientes, a perda de massa muscular, ou a proteólise, né? Alterações epigenéticas, encurtamento de telômeros, instabilidade genômica. Existem inúmeras correntes e linhas de pesquisas mostrando que existem diversas formas que envolvem esse processo de envelhecimento. Existem várias correntes que mostram que o envelhecimento é um processo altamente complexo, que envolve diversas alterações do nosso organismo. Hoje, o que mais tem se estudado é um fenômeno chamado de geroscience, que é como o processo de envelhecimento afeta o processo de doença e a nossa sensibilidade à doença, e vice-versa. Por quê? O envelhecimento biológico, né, que a gente tem ali, que envolve a sinalização celular, o metabolismo, a proteólise, o dano do DNA, o dano do DNA mitocondrial, que gera disfunção mitocondrial, as alterações no nosso epigenoma e no nosso genoma, eles, claro, podem levar a inúmeras doenças depois no processo fisiológico do envelhecimento. Neurodegeneração, demência, diabetes, câncer, imunidade, perda de visão, mobilidade, artrite, sarcopenia, osteoporose. Muitas doenças e perdas de funções orgânicas acontecem durante esse processo de envelhecimento, por conta das alterações que nós estamos vendo ali, biológicas, que podem levar ao aparecimento e ao desenvolvimento dessas doenças. Porém, como a gente explica a Bonelane aos 70 anos fazendo Ironman? E abrindo a categoria, várias categorias para o Ironman. Como que uma mulher de 70 anos corre? Nada. 3.800, pedala. 180 e corre 42 quilômetros. Eu, com 45, não faço isso. Como ela, com 70 anos, faz isso? Ela teria que estar nesse fenômeno biológico de envelhecimento que está predispondo ela a inúmeras doenças. O que faz essa paciente conseguir performar com essa idade? E a Ellen Ozensky, com 46 anos, que é a campeã mundial de boxe? Como ela está ali? Ela não deveria estar doente, na cadeirinha, velhinha, né? Sem conseguir fazer as coisas, alguém cuidando dela? O processo de envelhecimento envolve alteração na disponibilidade de energia, mudanças na composição corporal, neurodegeneração, alterações na homeostase celular, que nos predispõem a ficar mais doentes no envelhecimento. Essa é a ideia que as pessoas têm. Que quando a gente envelhece, a gente não consegue fazer mais nada. Porque o envelhecimento biológico nos predispõe a várias doenças no processo de envelhecimento. E a gente vê. Tenho certeza que vocês atendem pacientes aqui com 40, 50, 60, 70 anos, tomando inúmeros medicamentos, tendo diversas alterações de saúde, várias doenças instaladas. Mas como essas mulheres conseguem performar ainda mais velhas? Existem algumas linhas de pesquisa relacionadas aos fatores de envelhecimento, como eu falei para vocês, que falam sobre o estresse oxidativo, a glicação, ao encurtamento de telômeros, há alterações cronológicas da idade que aumentam o nosso risco durante o processo de envelhecimento. Então, de fato, existem aí muitas correntes e pesquisas que mostram que fenômenos fisiológicos nos predispõem a mais doenças. O encurtamento do telômero é um dos mais estudados dos últimos anos. E esse estudo mostra exatamente isso. O telômero é aquele pontinho vermelho que tem ali em cima, nessa estrutura, né? Depois a gente tem o DNA, lá em cima, uma estrutura vermelha que é o telômero, que mantém a estabilidade do gene. E o que esse estudo mostra é que, olha só, o que pode levar ao encurtamento desses telômeros? Que seria a atividade desses telômeros, colocá-los a maior atividade de estresse e gerar um encurtamento. O próprio envelhecimento gera um encurtamento de telômeros, o estresse, a obesidade, fumo, infecções virais, inflamação crônica, desequilíbrios hormonais, consumo de álcool e exposição ambiental a poluentes. Tudo isso acelera o encurtamento dos telômeros. O encurtamento vai acontecer por um processo biológico do envelhecimento, mas a exposição ambiental a esses fatores aceleram esse encurtamento e fazem com que a gente tenha uma menor atividade das telomerases e aceleram, então, o processo de envelhecimento, gerando ali danos ao DNA, que diminuem a nossa imunocompetência, que nos colocam em maior risco de doenças,
que nos colocam a vários sintomas clínicos, sinais e sintomas clínicos de saúde que vão levar ao aparecimento dessas doenças. E o que pode desacelerar? O que pode melhorar a estabilidade desse genoma e desacelerar esse encurtamento de telômeros? Veja, olha lá, baixo nível de estresse oxidativo, ingestão de vitaminas antioxidantes, bem-estar psicológico e atividade física. Então, quando a gente se expõe ao longo da vida a esses fatores, é claro que quando a gente envelhece, a gente vai envelhecer muito melhor. Eu sempre falo, se eu passo o meu cartão de crédito durante a vida, fumando, bebendo, vida louca, sem treinar, comendo tudo errado, sem ter o autocuidado, é lógico que junto com o processo biológico de envelhecimento, eu vou desenvolver doenças quando eu estiver mais velha. Se ao longo da vida eu passo menos no meu cartão de crédito, e eu treino, eu como bem, me coloco, às vezes, para comer uma comida gostosa, tenho bem-estar mental, medito, faço atividade física, tenho uma boa alimentação, um equilíbrio, e ninguém está falando aqui em restrições severas, em equilíbrio de alimentação, uma boa exposição a fitoquímicos, vitaminas, nutrientes, antioxidantes. É claro que eu vou conseguir modular esse processo de envelhecimento. E quando eu envelhecer, eu vou estar menos predisposta às doenças. E aí sim, conseguir performar mais velho. Então é o que a gente faz ao longo da vida que permite que a gente desacelere o processo de envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer. Isso é biológico. O que a gente pode fazer é, na exposição ambiental que a gente está, desacelerar com atitudes positivas. Exercício, atividade física todos os dias, uma boa qualidade de sono, adequada nutrição, técnicas de relaxamento. O que acelera o processo de envelhecimento? Comportamento sedentário, falta de sono, fumo, junk food e estresse. Então, eu consigo, com um estilo de vida ao longo da vida, melhorar a minha possibilidade de saúde nesse processo de envelhecimento. Mas é muito difícil o paciente entender isso quando ele tem 20, 30 anos. Ele nunca acha que ele vai chegar aos 50. Eu nunca achei, eu já tenho 45. A gente nunca acha que a gente vai chegar aos 50, 60, 70. E quando a gente vê, a gente chegou. E o que você fez até lá? Como foi a sua vida até lá? O que você fez por você até lá? E um dos grandes problemas que a gente tem dentro da área de saúde é que o cuidador não cuida de si. Não cuida de si mesmo. Não pensa em você mesmo. Cuida de um monte de gente, mas não cuida de si. E aí, tem uma outra explicação do porquê essas mulheres inspiradoras performam tão bem aos 50, 60, 70, 80, 90 anos. Existe uma diferença entre a idade biológica e a idade cronológica. Uma coisa é a idade biológica, a outra coisa é a idade cronológica. E aí eu trouxe para vocês esse site, que é um site muito interessante que eu encontrei. Se é verdade, eu não sei. Mas é um site muito interessante. Você responde umas perguntas, a anamnese até muito bem feitinha. Vale a pena vocês testarem. Entra lá. Eu fiz o meu. Eu tenho 45 anos de idade cronológica. E olha a minha idade biológica, que maravilha. 23 anos. Ah, mano. Vocês pensam o quê? Eu tenho 23 anos de idade biológica. Por quê? Porque eu estou desacelerando o meu processo de envelhecimento biológico. Mesmo tendo 45 anos, eu estou desacelerando, com atitudes positivas perante a vida. É claro que eu também tenho downs, né, gente? Nem aqui que vive só no up, né? A gente também tem downs na vida. Mas a gente está sempre, do que a gente estava conversando, eu e a Andréa Galego, que é a nutricionista que trabalha comigo, hoje, a gente tem que estar sempre assim, ó. E não assim, uma vez na vida. Treino louca, vou correr uma maratona. Treino feito louca. Aí, de repente, paro de treinar, fico 5, 6 meses sem treinar, engordo 10 quilos. Aí resolvo de novo que vou virar atleta. Aí deixa de ser atleta. Aí começa a treinar, para de treinar, começa a comer bem, para de comer bem. E vive nessa montanha-russa da vida. E quando você pensa em longevidade saudável, você pensa numa coisa mais assim. Você pode ter às vezes uma assim. Aí você dá uma caidinha aqui, mas você volta. Você está sempre ali, estável.
E isso é muito importante. Ter uma boa alimentação e exercício físico, que é básico. É para sempre, é para a vida, é estilo de vida. Não é momento da vida que você resolve treinar. Momento da vida que você resolve fazer dieta. Explicar isso para o paciente, eu tenho certeza que vocês têm a mesma dificuldade que eu tenho. Que isso é para a vida, é estilo de vida. Tá? E olha só, esse estudo já mostra que os efeitos do exercício na longevidade não precisa de muito. Um pouquinho mais que 150 minutos, né? E menos que 2.000 minutos por semana de exercício, combinados, aeróbio e de força, ou resistido, né? Tem um efeito muito importante na memória, na redução da ansiedade, da depressão, no aumento do nosso VO2 máximo, na melhora da utilização de substratos energéticos, no metabolismo de ácidos graxos e glicose, na captação desses ácidos energéticos, da captação desses substratos energéticos pelo músculo esquelético, na redução da sarcopenia, na redução da chance de desenvolver osteoporose, na melhora da secreção de insulina e glucagon. O exercício é primordial. Faz biogênese mitocondrial, faz neurogênese hipocampal, melhora nosso condicionamento físico geral. E, principalmente, garante os nossos músculos para o processo de envelhecimento. E quem já assistiu a minha aula sobre isso sabe o que eu falo. Você pode perder qualquer coisa nessa vida conforme você envelhece. O marido, a esposa, unha, cabelo, o que você quiser. Os amigos. Mas não perca seus músculos. Eles vão te proteger quando você envelhecer. Porque os músculos produzem umas substâncias que nós chamamos de miocinas. Ou ainda, para ficar mais bonito, exercinas. Que são sinalizadoras periféricas. Sinalizam o cérebro, sinalizam o fígado, sinalizam os rins, sinalizam o músculo, o próprio músculo. Então, as exercinas produzidas pelo músculo esquelético garantem o nosso balanço hormonal. Quem já escutou meu podcast sobre saúde da mulher sabe que o músculo produz estradiol. Quando? Depois dos 50 anos. A natureza é tão maravilhosa que quando a gente tem uma falência ovariana, que é a partir de 50 anos, o músculo passa a produzir estradiol, no processo que nós chamamos de esteroidogênese periférica. E isso protege a mulher conforme ela envelhece. Faz com que a gente consiga exercer as funções cognitivas melhores, inclusive, porque a gente produz estradiol no músculo esquelético. Então, não perca os seus músculos, né? Olha só. O exercício, seja ele o aeróbio, onde a gente tem ali sinalizações para biogênese mitocondrial e ação de telômeros, ativação de NF2 para reduzir a senescência celular, a gente tem ativação de MPK, que vai garantir ali a modulação de alterações epigenéticas, que é a exposição ambiental que a gente tem. E o exercício resistido, que é um impotente ativador de mTOR, que vai garantir a perda, né, vai prevenir a perda de massa muscular, que vai garantir, vai inibir a instabilidade do genoma, vai regular a nossa captação de substratos energéticos. Então, vejam que MPK e mTOR, que às vezes eu vejo aí um monte de gente querendo ativar com um monte de nutriente, é tão simples pelo exercício. Mas é mais doloroso, porque treinar dói. E nem todo mundo quer sentir a dor do treino, né? Então, o exercício físico é o que vai, com certeza, garantir a longevidade dessas mulheres, né? E aí, falando em performance ao longo da vida, vejam que eu trouxe para vocês um estudo mostrando ali, no incremento a cada 5 anos, a partir dos 35 anos, os tempos de provas. Aqui são de 100 metros rasos e aqui de 10 quilômetros. Se a gente olhar a diferença dos tempos nos 100 metros rasos dos atletas com 35 anos e depois até os 60 anos, a gente tem uma redução de 15 segundos somente. E claro que isso é bastante a gente pensar numa prova de 100 metros. Mas se a gente pensar numa prova de 10 quilômetros, existe ali uma diferença de 33 minutos de um atleta de 35 anos para um atleta da faixa de 50 a 65 anos. Então, existe uma redução, sim, dessa performance a partir dos 35 anos, quando a gente compara atletas mais jovens com atletas masters. E essas setas indicam, então, que o aumento acelerado nos tempos de desempenho só vai acontecer de forma significativa por volta da 8ª década. Então, eles só consideram significativa essa queda de performance, essa diferença, a partir dos 80 anos. Porque a queda de performance associada com o processo de envelhecimento é esperada pela questão do envelhecimento biológico. Tá? Olha só, aqui a gente tem um outro estudo mostrando o tempo de reação entre não atletas e atletas masters.
E que, a partir dos 70 anos, a gente começa a ter um declínio desse tempo de reação. E que atletas masters conseguem se proteger contra essa queda quando comparado com não atletas. Vejam que as setinhas aqui mostram a diferença de um não atleta com um atleta master. O tempo de reação maior do atleta master do que do não atleta. Então, isso mostra que o exercício protege contra essas percepções sensoriais, velocidade de reação, por conta do exercício. O exercício protege esse atleta no processo de envelhecimento. Esse outro estudo fala sobre a mortalidade e a longevidade em atletas de elite. E eles mostram que, semelhante à atividade física de lazer, praticar esportes competitivos e exercícios vigorosos geralmente é benéfico para melhorar a mortalidade e a longevidade. Atletas de elite de endurance, como corredores de longa distância e esquiadores de cross-country, tendem a viver mais do que pessoas da população em geral. Atletas de esportes mistos de elite, que realizam atividades de resistência e força, futebol, hóquei, basquete, ou eventos de curta e moderada duração no atletismo ou crossfit, também tendem a viver mais do que a população em geral. Por isso que eu faço crossfit, eu quero ver mais. Atletas de elite de esportes de potência podem viver por mais tempo, semelhante ou mais curto do que a população em geral, dependendo do tipo de esporte e uso de substâncias ergogênicas. Então, os estudos já mostram, sim, que atletas de elite vivem mais. E que o esporte os protege em relação a isso. Um parênteses importante. O destreino do esporte de elite é muito importante. Porque quantos atletas de elite vocês conhecem, especialmente homens, que eram atletas de alta performance, não fizeram um bom destreino e hoje estão doentes como se nunca tivessem praticado atividade física na vida. Porque não fizeram destreino. Porque não se cuidaram, lembra da estabilidade ao longo da vida? E o excesso de exercício de alta intensidade, o exercício de performance, fizeram com que eles acelerassem o processo de envelhecimento biológico. Não se protegeram e não fizeram um destreino adequado. Mas os estudos mostram que, de fato, atletas de elite vivem mais. Os efeitos benéficos do exercício são relatados, ressaltando sua importância na saúde da mulher, é extremamente amplo. Os estudos de intervenção com o exercício são amplamente heterogêneos, por natureza, com variação significativa no tipo, duração e frequência e intensidade, bem como seu alcance geral de penetração e adesão. A qualidade dos relatórios entre os estudos apresenta variação na identificação desses componentes específicos do exercício, que contribuem para os resultados positivos. Em conjunto, isso contribui para a ambiguidade no campo e limita a tradução e a implementação de recomendações clínicas para atletas masters. Então, a gente tem dificuldade ainda, estudos clínicos, com dificuldade de mostrar isso de forma mais concisa e relevante. Mas a gente sabe, através da experimentação clínica, prática e de várias revisões sistemáticas que a gente tem, de que o exercício e o esporte influenciam, sim, a saúde da mulher ao longo da vida. Principalmente porque fazem com que melhorem a nossa função pulmonar, vascular, o nosso volume de ejeção, flexibilidade e força, melhorando, então, a nossa performance atlética nesse processo de envelhecimento. É inevitável a queda da performance e a aceleração do processo de envelhecimento quando há comprometimento da saúde ao longo da vida. Então, se você passa o seu cartão de crédito muito enquanto você é jovem, a sua fatura é alta para pagar. Se você passa uma fatura mais média, né? Paga menos o seu cartão de crédito, você tem mais crédito quando você envelhece. Então, se você não cuida da sua vida, lá na frente, você vai colher o ônus de não ter se cuidado ao longo da vida. E a principal consequência é a sarcopenia, associada ao processo de envelhecimento. Então, a perda de massa muscular gera alterações neurológicas, alterações hormonais, inflamação, disfunção mitocondrial, redução da atividade de células satélites que reparam os músculos e maior atividade proteolítica. Então, os músculos sofrem com o processo de envelhecimento. E os estudos já mostram que o que a gente mais perde são as fibras do tipo 2. Vocês sabem que as fibras do tipo 1 são as fibras de contração rápida. Lenta. São as fibras vermelhas. E as fibras do tipo 2 são as fibras de contração rápida, as fibras brancas. Por isso, talvez, essa seja uma explicação do porquê é muito mais fácil performar atividades aeróbias do que anaeróbias quando a gente fica mais velho. É muito mais fácil fazer atividades que recrutam mais as fibras do tipo 1 do que as fibras do tipo 2. Porém, ocorre, sim, uma
uma perda importante da capacidade de regeneração das fibras do tipo 2, uma redução da flexibilidade metabólica dessas fibras e um desequilíbrio proteico dessas fibras do tipo 2. As fibras do tipo 2 são fibras que estão relacionadas com que tipo de exercício? Resistido, exercício de força. E a gente, às vezes, pula o exercício de força. As pessoas não querem fazer treino resistido, não querem ganhar músculo, têm medo de ficar bombada. Para ficar bombada, minha filha, você tem que treinar muito. Mas muito. Não tenha medo de fazer treino resistido. Não tenha medo de fazer treino de força, porque a gente perde músculo enquanto envelhece. E o que principalmente que a gente perde são as fibras do tipo 2, que são as fibras de contração rápida. Né? Então, o declínio da massa muscular durante o processo de envelhecimento está atribuído principalmente à perda das fibras do tipo 2, que são as fibras de contração rápida, as fibras brancas, que estão relacionadas com atividades de alta intensidade, com atividades de força. As fibras do tipo 1 são as fibras vermelhas, as fibras de contração lenta, que têm muito mais mioglobina, são transportadoras de oxigênio. E olha só, esse estudo mostra a diferença entre jovens e idosos. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê as fibras do tipo 1, olha só. Aqui as fibras do tipo 1 em indivíduos mais jovens e indivíduos mais velhos. Indivíduos mais velhos com menos fibras do tipo 1. Mas não é estatisticamente significativo quando comparado com indivíduos mais jovens. Quando a gente olha nas fibras do tipo 2, significativamente reduzido os níveis de fibras do tipo 2 em indivíduos mais velhos do que em indivíduos mais jovens. E ainda eles mostraram que, olha só, esses indivíduos passaram por treinamento resistido. E eles mostraram que o treinamento resistido nas fibras do tipo 2, nos indivíduos mais velhos, melhoraram no pré e no pós-treino. Lógico, se fizeram treinamento resistido, conseguiram aumentar a hipertrofia e a quantidade de fibras do tipo 2 após o treinamento resistido em indivíduos mais velhos. Então, o treinamento resistido de força é extremamente importante como um fator que nos previne do envelhecimento biológico. Tá? Então, o que nós temos que pensar nesse processo de envelhecimento? Manutenção da massa muscular, saúde intestinal. O intestino regula muitas funções musculares, produz uma quantidade enorme de sinalizadores metabólicos, por exemplo, como o butirato, que regula a função muscular. O butirato é produzido a partir da fermentação de fibras no intestino e garante o funcionamento muscular, faz biogênese mitocondrial, ativação de mTOR. A saúde imunológica é importante a gente cuidar também ao longo da vida, para que a gente fique menos predisposto às infecções virais. E vocês viram que as infecções virais geram encurtamento dos telômeros. A performance cognitiva, se manter do mesmo jeito que a gente treina os músculos, a gente treina o cérebro. Então, é muito importante também a gente fazer atividade física, porque o músculo produz PDNF, que sinaliza o cérebro para fazer neurogênese do hipocampo. Além disso, treinar o cérebro com atividades novas, estudar, aprender uma nova língua, aprender a jogar algo diferente, tudo isso faz com que a gente faça neuroplasticidade cerebral. E claro que existem nutrientes que fazem isso também. Suporte osteoarticular, porque a gente também tem uma degeneração, um desgaste articular com o processo de envelhecimento. Isso é normal e esperado. Agora, se a gente comparar indivíduos, existem estudos que comparam indivíduos sedentários com indivíduos atletas ao longo da vida. E que o desgaste da cartilagem, especialmente do joelho, gera sintomas naquele que não treinou durante a vida. Então, a osteoartrite está associada principalmente com o sedentarismo, porque o desgaste da cartilagem vai acontecer. É um processo de envelhecimento biológico. Só que o indivíduo que treina, por mais que ele tenha desgaste da articulação, ele vai estar prevenido, ele não vai apresentar os sinais e sintomas de osteoartrite, da inflamação daquela articulação. E a maior parte dos estudos são feitos com coluna e joelho. E a própria menopausa, que vai acontecer. Nós, mulheres, vamos entrar na menopausa. Como se proteger dos sintomas da menopausa? Não adianta aos 50 anos eu querer procurar ajuda, e fazer nutrição, e buscar fazer exercício. Claro que adianta, mas o custo para isso vai ser muito maior. Se eu só for buscar ajuda quando eu entrar na menopausa, o custo para isso vai ser muito grande. Se eu fizer isso ao longo da vida, é muito mais prazeroso, é muito mais legal chegar aos 50 anos com vitalidade física, mental. É muito mais interessante. O problema que a gente tem hoje é que, com o objetivo de perda rápida de peso corporal, para atingir um corpo atlético,
Muitos atletas e praticantes de atividade física se submetem a diferentes tipos de restrição calórica enquanto mantêm altas cargas de treinamento, volume e intensidade. Infelizmente, a gente vive uma era e uma onda de que não comer é legal. Fazer jejum, tirar carbo, tirar gordura. Essas estratégias podem ser utilizadas, mas não podem virar o estilo de vida da pessoa. Não pode ela achar que tem que treinar feito louco e não comer. Ela não pode achar que não vai treinar e faz jejum e vai emagrecer. As pessoas distorcem, e na verdade está muito distorcido a nutrição esportiva, infelizmente. As pessoas deram muita ênfase para restrições energéticas, restrições de macronutrientes, restrições de micronutrientes. E não estão pensando na longevidade. O impacto que essas restrições a longo prazo vão trazer na vida dessa pessoa no processo de envelhecimento. E de que não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para você envelhecer bem. Existe uma preocupação excessiva com a imagem corporal hoje em dia. As pessoas estão extremamente escravizadas pela imagem corporal. Fazem jejum prolongado, têm uma baixa ingestão diária de energia, são carbofóbicas. Esses dias um paciente meu me perguntou se comer melão podia. Falou, pode comer salsicha, você não me pergunta se pode. Mas melão você me pergunta, mano? Baixa ingestão proteica, que nós mulheres negligenciamos um monte a ingestão de proteínas. Deficiência de micronutrientes, ferro, cálcio, B9, B12. Temos muitas deficiências de fitoquímicos com essa preocupação excessiva de imagem corporal. Temos uma overdose de uso de termogênicos. E um uso inadequado, inescrupuloso e irresponsável de hormônios exógenos. Porque virou pílula mágica usar hormônio exógeno para a composição corporal. E eu fico brava, sim, porque isso é um desrespeito e uma falta de responsabilidade com o paciente que nos encontra. Desculpa, fiquei brava. O nosso corpo conta a nossa história. O meu corpo conta a minha história. Todos os perrengues que eu passei na minha vida. Mãe de 2 filhos. Todos os problemas que eu tive na minha vida. O meu corpo conta a minha história e eu não tenho vergonha nenhuma dele. Porque eu quero envelhecer bem. Eu quero envelhecer com saúde, fazendo crossfit, com 70, 80, 90 anos. Então, essa escravização da imagem corporal é algo que a gente tem que pensar. Porque você ser magro, sarado, é muito legal, é muito bonito, é muito legal se tivesse uma foto com uma barriga super trincada aqui para vocês. Mas eu não tenho. E eu não morro por isso. Quais são as principais considerações nutricionais para as mulheres atletas? Quais são a hierarquia dessas considerações nutricionais? Disponibilidade energética e hidratação. Principal ponto que a gente tem que pensar. Não, a mulher que treina, a mulher que tem a saúde hormonal adequada, a mulher que consegue performar bem durante toda a vida, precisa comer bem. Não pode ficar em jejum prolongado, não pode gastar mais energia do que come. Não pode ficar desidratada. Essa é a base. As pessoas ficam buscando estratégias mágicas para cuidar do paciente. Querem fazer coisas mirabolantes, esquece do básico, que é calcular a dieta do cara, mano. Calcular o quanto ele gasta de energia. Calcula quanto ele gasta de energia, quanto ele precisa comer. Calcula a disponibilidade energética para o exercício, para que ele não entre em REDs, nomes bonitos que a gente aprende aí. Estimula a ingestão de água. Outro ponto importante, calcule os macros e os micronutrientes da dieta do seu paciente. Veja quanto ele tem que comer em carboidrato, de gramas por quilo de peso de carboidrato, proteína, gordura. Calcule a dieta do paciente. Use pré e pós e intratreino, mas isso é uma etapa após. O paciente não está nem fazendo a dieta que você mandou e ele já quer pré-treino. Ele já quer intratreino. Esses dias uma me mandou assim, posso tomar isso aqui intratreino? Eu falei, para quê? Eu não respondo se pode ou não, né? Eu quero que a pessoa me fale, para que ela quer tomar? Alguém disse, alguém falou que é legal. Então a pessoa nem fez o básico, mas ela quer o pré, o pós e o intra, né? Quer sair com a shakeira lá da academia. Intensidade e duração de exercício. Se você é nutricionista esportivo, você precisa entender de intensidade e duração de exercício. E saber que um atleta mais velho vai se recuperar com mais dificuldade. Ele precisa de mais tempo de descanso. É um atleta que não vai conseguir performar todos os dias bem. Você precisa saber qual é a intensidade e a duração do exercício que ele faz. Qual é o volume de treino que ele faz. Tipo de exercício que ele faz.
Nutricionista esportiva tem que entender de exercício. Senão, você não é nutricionista esportivo. Hormônios endógenos. Como equilibrar a nossa produção hormonal endógena? Que fatores ambientais eu posso reduzir a exposição que podem desequilibrar a minha produção hormonal endógena? Fumo, poluentes ambientais, hormônios anticoncepcionais, medicamentos, tudo isso desequilibra meu balanço hormonal endógeno. É muito importante. Nós, mulheres, temos um ciclo hormonal instável. Por natureza, somos os únicos seres do mundo que temos um ciclo hormonal instável. Então, é muito importante que a gente garanta o equilíbrio e a saúde dos nossos hormônios ao longo da vida. Mas a gente não garante a saúde dos nossos hormônios tomando hormônio. Porque tudo que a gente dá de forma exógena, a gente sensibiliza a produção endógena. Então, eu preciso cuidar da nutrição e do exercício que garante o meu balanço hormonal. Hormônios exógenos. Quando usar, por que usar, para quem usar. E não é a gente que prescreve, é o médico que prescreve. É um médico que prescreve, um médico bom, responsável, que prescreve o hormônio exógeno. Outros efeitos que podem estar associados com a idade é importante a gente avaliar. E individualizar. O que você faz para um, você não faz para o outro. A individualidade bioquímica é o principal ponto da nossa orientação nutricional. Então, se a gente pudesse pensar na hierarquia, né, de como essas considerações nutricionais estão envolvidas com as mulheres atletas, esses são os principais pontos que a gente tem que prestar atenção. E esse estudo é um estudo muito legal, porque ele fala, conforme a gente envelhece, que a gente tem que comer como atleta. Quais são as principais questões, ficou pequenininho aqui para vocês, mas quais são as principais questões importantes relacionadas ao consumo de nutrientes para atletas? Principalmente carboidrato. Não dá para a gente treinar e não comer carboidrato. Fazer low carb a vida inteira? Ser carbofóbica? Não dá. Então, se você quer performar ao longo do processo de envelhecimento, consumir carboidratos é o principal ponto ali. E eles colocam ali uma melhora considerável da percepção de esforço e do treinamento com o consumo adequado de carboidratos. Quanto? Isso é individual. A gente tem atletas masters que consomem até 8, 9 gramas de carboidrato por quilo de peso. Eu, no meu dia a dia, os meus atletas consomem no máximo 6, 7 gramas de carboidrato por quilo de peso. Né? Outro ponto importante, creatina. Não sabe o que fazer com o teu paciente, dá creatina. Serve para tudo. Vocês já assistiram a aula do Pedro Perim? Serve para tudo. Serve para tudo, creatina. Não sabe o que fazer? Creatina. Funciona. Para alguma coisa vai funcionar. E a recomendação é que a gente use creatina ao longo da vida dessa mulher atleta. Só que aí falaram para ela que creatina aumenta a retenção hídrica, ela não vai tomar. Eu falo, filha, se a coitadinha da creatina aumentar a sua retenção hídrica, fosse a causa, ia ser um problema, né? Porque seria uma bola rolante de líquidos. Não dá para pensar isso ainda, já em 2022, né? Creatina tem um papel importantíssimo na reparação celular, na síntese proteica, na ativação de células satélites. Tem um papel importante em manter os seus músculos no processo de envelhecimento. Perca tudo, mas não perca músculo. Ômega 3, ingestão de peixe. Quantos nossos pacientes têm uma super ingestão de peixes? Pouquíssimos. Então, eu preciso, sim, suplementar ômega 3. Se me perguntassem, existe um suplemento nutricional importante que a gente precisa fazer? Sim, ômega 3 e creatina. Importantíssimo. Ômega 3 faz reparação celular, faz síntese proteica por ativação de mTOR, aumenta a permeabilidade celular para a entrada de aminoácidos, melhora a performance cognitiva. Ômega 3, sim, para os nossos pacientes mais velhos. Eu vou falar hoje à noite. Nitrato. Suco de beterraba? Taca suco de beterraba na dieta do paciente. O nitrato é vasodilatador, produz óxido nítrico, melhora a oferta de nutrientes para o músculo esquelético. Está associado com redução da pressão arterial, frequência cardíaca, não vou ficar ditando a parada de noite, mas faz um monte de coisas. Então, use fontes de nitrato inorgânico na dieta do seu paciente. Beterraba, folhas verdes, e, se necessário, suplemente, sim, o suco concentrado de nitrato. Numa quantidade que a gente consiga oferecer uma boa quantidade de suco de beterraba para oferecer uma boa quantidade de nitrato. E, talvez, o ponto principal de toda essa história. Consuma proteína. Nós, mulheres, temos uma dificuldade gigantesca no consumo proteico. E, conforme a gente vai envelhecendo, isso piora. Porque a gente também vai reduzindo, no processo de envelhecimento biológico, a digestibilidade dessas proteínas. E elas vão causando mais estufamento, vão causando menos
capacidade de absorção, a própria desbiose, a alteração da permeabilidade intestinal, vão alterando a nossa capacidade tanto de digerir quanto de absorver esses aminoácidos. Mas é muito importante que a gente garante a ingestão de aminoácidos essenciais através do consumo de proteína durante toda a vida dessa mulher, com pelo menos 4 a 5 refeições proteicas, que é a recomendação que a gente tem para esporte. A gente usa isso para a mulher que treina, né? Ali numa quantidade de pelo menos, olha só, em atletas mais velhos, mais proteína. 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso de proteína nessas mulheres. Então, consumir proteína fracionada ao longo do dia também é uma maneira de prevenir ou de garantir esse processo de envelhecimento mais saudável. Então, se a gente precisasse elencar os nutrientes principais, carboidrato, proteína, creatina, ômega 3 e o nitrato inorgânico. Então, esses seriam os principais nutrientes que a gente não pode, claro, junto com tudo aquilo que a gente já conversou aqui, mas não poderiam faltar nessa conduta nutricional. Esse estudo faz ali, né, um guia prático e um guia para mulheres acima de 60 anos, num planejamento alimentar que seria interessante a gente trabalhar com esses pacientes. Eu vou deixar para vocês o estudo depois, mas olha só, a gente tem ali no café da manhã, com 21 gramas de proteína, e do outro lado, 35 gramas de proteína. Então, você vai combinando 2 ovos, 2 fatias de pão integral, uma xícara de cottage low fat. Então, vai colocando a quantidade de proteína que tem ali. Tem que calcular, gente. Se você é nutricionista esportivo e não calcula, começa a calcular. A gente precisa calcular, né? Olha, o lanche da manhã para uma pessoa acima de 60 anos. Um scoop de whey, um iogurte grego. O almoço, é claro que isso aqui é um cardápio americano, né? Então, peito de peru, pão integral, leite. Aí você vai, claro, a gente vai trabalhar com os alimentos da nossa cultura, né? Jantar, olha lá, 32 gramas de proteína de peito de frango, mais quinoa. Pré-sono, eu preciso sim do pré-sleep protein. Para essa mulher que está envelhecendo, para essa mulher que treina. A gente precisa dessa proteína pré-sono também. Aqui a sugestão é a caseína. Mas existem milhões de maneiras da gente fazer esse plano alimentar e da gente garantir a quantidade de proteína em todas as refeições. Não é fácil. Sim, é difícil. Não é todos nós que conseguimos comer tudo isso. Mas a gente tem hoje aí uma infinidade de empresas que oferecem possibilidades de proteínas que podem nos ajudar a adequar essa ingestão proteica. E assim, gente, vamos deixar uma coisa clara aqui? O whey não é melhor que colágeno, que não é melhor que proteína vegana. São coisas totalmente diferentes. Proteína vegana é proteína vegana, whey é whey, colágeno é colágeno. E cada um serve para uma coisa. Você pode usar a proteína de whey para uma coisa, colágeno para outra, vegana para outra. Junta tudo e soma na quantidade de proteína do paciente. Parem com essa coisa, com esse mimimi de que uma é melhor que a outra. Proteína é proteína. São diferentes no sentido de que elas oferecem aminoácidos diferentes. E você ainda tem uma outra oportunidade, que é usar os aminoácidos essenciais. Não quer dar proteína completa? Dá um sachê de aminoácido essencial para o teu paciente. Vai estimular a síntese proteica do mesmo jeito. Então, adeque a ingestão proteica do teu paciente da melhor maneira que você puder, né? E esse estudo mostra, olha só, ainda, pensando na saúde óssea dessa mulher que envelhece, disponibilidade energética adequada acima de 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura, suplementação de cálcio e vitamina D, extremamente importante, modulação intestinal, extremamente importante. Seja com alimentos fermentados, seja com probiótico, seja com glutamina, enfim, do jeito que você quiser fazer, a modulação intestinal é importante para a saúde óssea. Modulação para a saúde do músculo esquelético, ingestão proteica, adequar a ingestão de aminoácidos essenciais, especialmente leucina, em cada refeição, ômega 3 e, claro, trabalhar sempre com a matriz alimentar. As proteínas isoladas ajudam a gente a adequar a ingestão proteica do paciente, mas a matriz alimentar traz inúmeros outros compostos que estimulam a síntese proteica, como é o caso do ovo, né? O ovo tem ali na gema uma grande quantidade de compostos bioativos que também estimulam a síntese proteica. Para a saúde imunológica, a ingestão de carboidrato é primordial. Vitamina D e probióticos, que garantem também a saúde imunológica. E a modulação da microbiota, com carboidratos e fibras dietéticas, que garantem ali a adequação desse intestino, a absorção desses nutrientes. Proteína, né? E olha só, falam até da combinação das proteínas vegetais com as proteínas animais, e um estilo de vida, uma dieta de estilo de vida mediterrâneo, né? Para garantir a diversidade de bactérias intestinais, que isso já está comprovado cientificamente também. Então, essas seriam as principais condutas nutricionais dessas mulheres mais velhas, tá? Então, a gente fala dessa nutrição colorida, né? Dessa nutrição que tem comida, dessa nutrição que tem compostos bioativos de vegetais, de frutas, verduras, que tem de proteína magra, que tem suplemento, sim, quando necessário. Então, eu tenho ali uma diversidade
E a nossa matéria-prima é alimento, não esqueçam disso. A gente trabalha com comida, né? E aí, pensando só um pouquinho lá atrás, no encurtamento dos telômeros, existe uma proteína muito estudada, que são as sirtuínas, que garantem, olha só, o reparo do DNA, o metabolismo, proliferação celular, diminui a senescência, o envelhecimento celular, garantindo mais longevidade. Existem alimentos para isso? Sim. Olha os ativadores de sirtuínas. Leucina, ácido alfa-lipoico, resveratrol, magnésio, zinco, a restrição calórica, né? A própria ingestão alimentar, ela vai reduzindo durante o processo de envelhecimento. Não quer dizer que a pessoa precisa ficar em redes, né? Mas ela vai reduzir o consumo energético, dieta rica em nitrato e muitos alimentos. Ali eu coloquei alguns, eu achei uma fotinho legal de alguns alimentos, fontes de compostos bioativos que vão ativar as sirtuínas. E talvez uma das mais estudadas aqui de todas essas, de fato, é a restrição calórica, a dieta rica em nitrato e o resveratrol. São os mais estudados aí nessa ativação de sirtuínas. Tá bem? A proporção de mulheres nos Jogos Olímpicos, ela vem aumentando ao longo dos anos. Se a gente comparar 1900 e bolinha ali, né, com 2020, a gente tem um aumento exponencial na presença da mulher no esporte. O número de mulheres engajadas no esporte tem aumentado a cada ano. Nas Olimpíadas de Tóquio, quase 49% dos atletas presentes eram mulheres. Uma vitória, né, considerando que há aproximadamente 30 anos atrás, éramos somente 28% das mulheres na delegação mundial. As mulheres têm ganhado posição de destaque no esporte, até mesmo naqueles que pareciam ser para homens, como boxe, skate, surf, entre outros. Em Tóquio, tivemos muitos destaques de mulheres, né, atletas. Ana Marcela da maratona aquática, a Rebeca Andrade da ginástica olímpica, a Bia Ferreira do boxe, a Martina e a Caena na vela, a Raíssa Leal no skate, a Luísa e a Laura no tênis e a Maíra Guiar no judô. E o time de vôlei feminino de quadra. Nós tivemos muitas mulheres, uma expressão gigantesca de mulheres na Olimpíada de Tóquio. Essa, eu sou apaixonada. Sigrid McCollin tem 21 anos, campeã mundial, recordista mundial dos 400 metros com barreira. A do lado dela bateu o recorde mundial junto com ela na mesma prova. Então, a gente tem tido cada vez mais mulheres presentes no esporte. E o que eu clamo por vocês aqui hoje é por mais mulheres na nutrição esportiva. Por favor, mais mulheres aqui, junto comigo, falando de nutrição. Nós somos 95, 6, 7% dos profissionais de saúde, mulheres nutricionistas. Cadê as mulheres falando de nutrição esportiva? Por mais mulheres na nutrição esportiva. Era a única coisa que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje. E para isso, a gente precisa estudar. A gente precisa correr atrás do conhecimento. Porque quanto mais a gente estuda, quando a gente para de aprender, a gente começa a morrer. Então, estudem muito. Busquem cada vez mais conhecimento. Vão atrás dos seus sonhos em ser uma nutricionista esportiva, em ser uma mulher nutricionista esportiva. Façam a certificação internacional em nutrição esportiva. Façam a certificação. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. A certificação internacional em nutrição esportiva é um sonho da minha vida. Quando o Bruno me convidou para fazer parte da coordenação da certificação, eu falei, hoje eu posso morrer. Porque, de fato, era o sonho da minha vida ter uma certificação internacional e poder estar à frente disso com pessoas tão maravilhosas. É claro que eu não faço isso sozinha. Tem inúmeros professores que estão ali, junto comigo, dando o melhor de si em dar o conteúdo. E eu tenho certeza que aqui, quem está fazendo, já fez a certificação, vai endossar as minhas palavras. E a gente lança hoje, oficialmente, a segunda turma da Certificação Internacional em Nutrição Esportiva. Um sucesso de público, um sucesso de muitas coisas. Claro que a gente erra em algumas, mas a Certificação Internacional, a primeira turma, eu tenho certeza que todos endossarão o que eu estou dizendo aqui. E vocês terão a chance de participarem da segunda turma a partir de agora. A gente está com as inscrições abertas lá no estande da HQ. Tá bem? Esse é o QR Code que vocês podem tirar aí para entrar no site da certificação internacional e se preparar e se tornar uma nutricionista de sucesso, uma nutricionista que vai cuidar dos seus pacientes com muito mais assertividade em nutrição esportiva. Me perdoem os homens, mas a aula era sobre nutrição e longevidade da mulher atleta, né? Sem nenhuma apologia aqui, somente às mulheres, mas, infelizmente, a nutrição esportiva ainda conta com muito mais homens presentes do que mulheres. E eu tenho a obrigação de defender aqui que a gente tenha mais mulheres
cuidando aí na nutrição esportiva, e que a gente possa fazer esse trabalho, como está sendo feito aí nas Olimpíadas, de mais mulheres atletas, que a gente tenha mais mulheres nutricionistas esportivas. Tá bom? Só para a gente terminar a aula de hoje, eu queria que vocês saíssem daqui com um sentimento que eu vou mostrar para vocês desse vídeo agora. Que todos nós podemos sair daqui com esse sentimento de vitória. Opa! Muito obrigada, gente. Bom congresso para vocês. Muito obrigada.